Olá, meus amigos, meus irmãos. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa devocional de hoje, que está no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46 a 52, que diz assim: Jesus e seus discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos, e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola, quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando. E o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. E ele insistia: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas repreenderam e mandaram que ele se calasse. Mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chame o cego. Eles chamaram e lhe disseram: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se depressa e foi ao lugar aonde Jesus estava. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado, porque teve fé, afirmou Jesus. E no mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Restauração da nossa saúde. Todo aquele que precisa de restauração deve admitir que é incapaz de consegui-la sozinho. Aquele que precisa de restauração necessita gritar por ajuda. Bartimeu, quando soube que Jesus estava passando por ali, não perdeu o seu tempo. Ele gritou, ele gritou, ele gritou por ajuda. Ele sabia que sozinho não seria capaz de alcançar a restauração da sua vida. Quantas vezes você tentou sozinho e não conseguiu? Quantas vezes você rejeitou a ajuda de alguém e não foi capaz de vencer as suas lutas? Quantas vezes você deixou de lado uma ajuda de alguém e não foi capaz por causa do seu orgulho e não conseguiu seguir em frente? Entenda que o mesmo Jesus que curou aquele homem é o mesmo Jesus de hoje. Então, primeiro, eu preciso reconhecer que eu preciso de ajuda. A restauração sempre fará parte do novo, do nosso cotidiano. Em Jeremias, no capítulo 17, 11, diz assim: Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, pois tu é aquele a quem eu louvo. Isso está escrito em Jeremias, no capítulo 17, 14. Eu não posso recuar diante das adversidades. Muitos tentam nos calar. Muitos tentaram calar Bartimeu, mas ele gritava mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Todo aquele que precisa de restauração deve entender que irá enfrentar muitas adversidades nesse processo, mas ele não poderá recuar. A persistência precisa ser uma marca registrada na vida de quem precisa de restauração. Bartimeu precisava de Jesus, porém, pessoas que estão na sua volta quer calar sua boca. Mas ele insistiu e persistiu. Só quem precisa não desiste.
E não importa o tamanho da adversidade, eu quero a restauração. Eu quero o milagre. Quantas pessoas você começou o processo de restauração, até mesmo com a ajuda de alguém, mas parou no meio do caminho? Quantas pessoas estão desistindo da sua saúde, da sua vida? Quantas pessoas? A minha história, a minha história é uma história muito difícil. Quando eu estava num processo de tratamento, teve uma pessoa que também começou o tratamento de quimioterapia junto comigo e essa pessoa, ela não conseguiu aceitar o que estava acontecendo com ela e ela desistiu no meio do caminho. E nós, no processo daquele tratamento, nós terminamos o tratamento e 1 ano depois, essa pessoa veio a óbito porque ela não conseguiu lidar com a situação. Ela se entregou à doença, se entregou à depressão e ela não resistiu. Isso se fazem 5 anos. Quantos desistiram da sua vida? No Salmo 41, versículo 3 diz assim: o Senhor o sustentará no leito de enfermidade e da doença e o restaurará. Em 1 Pedro, no capítulo 2, 24, diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados e sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Mas existem algumas coisas que eu preciso tirar para a minha restauração. No capítulo de Marcos 10, 49 ao 50, é necessário abandonar a velha capa. Jesus parou e ordenou: tragam-no aqui. Eles foram chamá-lo, animaram e disse assim: tenha ânimo, levante-se. Ele está te chamando, tenha ânimo, levante-se. E lançando a sua capa para o lado, ele deu um salto e se colocou de pé e dirigiu-se até Jesus. Todo aquele que precisa de restauração vai precisar também compreender a necessidade de abandonar velhos hábitos. A capa de Bartimeu era uma representação da sua vida antes da restauração. No momento que Jesus manda chamá-lo, a primeira coisa que ele faz é tirar a capa. Qual a capa que você precisa tirar? Qual a capa que você precisa deixar para que a sua saúde, para que a sua vida seja restaurada? Pecado? Falta de fé? Baixa estima? O passado não importa. Qual seja o impedimento que tem tirado a sua confiança no Senhor? Isaías, no capítulo 53, diz: Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Jesus quer que você tire aquilo que te atrapalha e receba o seu milagre. Eu te faço uma pergunta: o que você prefere? Ficar com a capa do velho homem? Vivendo a mesma vida, doente, infeliz, cego? Ou você decide abandonar esta capa e correr para os braços de Jesus? Ele quer te dar uma vida nova. O apóstolo Paulo diz em Colossenses, no capítulo 3, do versículo 5 ao 7, que é necessário eliminar tudo que está ligado ao velho homem. Eu preciso confiar no poder transformador de Jesus. Se o cego buscou a Jesus, é porque ele cria que Jesus poderia fazer algo para ele. Jesus pergunta a ele: o que quer que eu te faça? Ele diz: quero ver. Jesus opera o milagre na vida daquele homem.
Nada vai acontecer na sua vida se você não foi capaz de crer que Jesus tem todo o poder. Você precisa confiar no poder do Senhor. O maior interessado na sua restauração não é você, mas é Deus. Toda iniciativa de salvação, de cura e restauração parte do coração de Deus. O que te impede de receber sua cura? Tira a capa. Eu te convido hoje a tirar a capa. Peça ajuda. Avance diante das adversidades e confie que Jeová Rafá, o Deus que cura, já entrou com providência de cura na sua vida. Cura na sua alma, seu corpo físico, nas suas emoções. Que o Senhor te abençoe nesta palavra de hoje. Eu sou a pastora Selma Gaspar. Se você gostou dessa mensagem, se inscreva neste canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhuma mensagem como essa. Compartilhe com um amigo, com uma amiga. Essa mensagem pode trazer cura a essa pessoa que você tanto ama. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te dê saúde.